Tinha muito tempo que eu não recebia tanta mensagem pedindo resenha de um livro que nem vocês fizeram agora com Era Uma Vez um Renegado. Antes de começar esse vídeo, não esquece, se inscreve aqui no canal. O canal é Dicas da Cici e eu sou a Cici. Então se inscreve no canal, ativa o sininho, prepara o dedo para deixar um comentário, uma curtida, porque todas essas ações são muito importantes para nós que geramos conteúdo para vocês. Dito isto, vou dizer também que o link para esse e outros livros está aqui embaixo no box de descrição, assim como o link para você se cadastrar no Melios e receber dinheiro de volta toda vez que você gastar dinheiro na Amazon, Americanas, Submarino, e também o link para você se cadastrar no Ipsos Aicei, responder pesquisas, acumular pontos e trocar por vales, que você pode trocar por livros ou por outras coisas. Confesso que quando eu coloquei Era Uma Vez um Renegado lá na votação do Instagram, ele estava concorrendo com Bilhetes de Ódio, eu achei que Bilhetes de Ódio eu ia ganhar, e aí vocês me surpreenderam pedindo para eu ler Era Uma Vez um Renegado. Deveria ter lido Os Irmãos Trilove primeiro? Deveria, porque já aviso logo. Tem alguns spoilers de casais e de situações aqui no livro. Nada que vai impactar, porque até eu conseguir chegar nesses casais que foram falados aqui no livro, a minha memória seletiva já fez uma limpeza no HD interno aqui para poder assimilar outras coisas, mas se você é daquela pessoa que quer acompanhar uma ordem muito cronológica, muito direitinho, comece pelos Irmãos Trilove. Trilove. Agora fiquei confusa. Era Uma Vez um Renegado é mais uma história da maravilhosa Lorraine Heath. Eu já tenho alguns vídeos aqui, se eu não me engano, o codinome Lady V tá aqui na resenha. Eu vou deixar um link. Se eu achar o vídeo, eu vou deixar um link por aqui. E eu adoro a escrita da Lorraine, tá? Por que eu decidi passar isso na frente? Porque ele era fininho, era novo, todo mundo tá falando. Eu tô tentando trazer as coisas assim, mais ou menos em tempo real, de acordo com a minha rotina. Então, eu coloquei ele pra votação. Não me liguei que ele poderia ter... tá ligado com os outros livros. Esqueci que as autoras agora estão fazendo isso. Mas enfim, como diria Juca Chaves, nem posso repetir o que ele diria, mas se você tiver curiosidade, fala comigo que eu te conto o que era. Favoritado, 5 estrelas, sem sombra de dúvida, com muitas marcações, tá? Se você está procurando um livro de época que não tem hot, esse livro não é pra você, porque esse livro tem bastante cena erótica. Então... não quero, não gosto, não me interessa. Paciência, esse livro não vai te agradar. Vamos passar para um próximo vídeo. Kathleen Lambert é a nossa protagonista aqui. Ela precisa casar com um herdeiro até os 25 anos, porque se ela não casar com um herdeiro que eu digo, um herdeiro de título, tá? Ela não pode casar com um segundo filho, ela não pode casar com um comerciante rico, não. Ela tem que casar com um herdeiro de título, um duque, um conde, um barão, não importa. Se ela não casar com esse herdeiro até os 25 anos, ela perde a única coisa que ela quer na vida, que é o chalé que a avó deixa pra ela em herança, condicionada a esse fato aí dela ter que casar com um balango-bango desses rico e poderoso. Só que, no meio do caminho, tem um segundo filho, que é o nosso renegado, que é o Griff, tá? E o Griffith. O Griff Stanwyck. Ele é o segundo filho, tá? Ele sabe, ele bebe, ele cai. A primeira cena dele, ele tá caído no jardim, com a cara nas plantas, bêbado, ele não sabe nem onde tá. Ele só tá escutando a voz da Catherine e ele tá muito bêbado. E esse é o estilo de vida dele. Ele é o segundo filho, ele não tem que provar nada pra ninguém, ele não tem nada. Ele pode viver na esbórnia, viver na devassidão, viver na promiscuidade, fazendo o que ele quiser, apostando que ninguém tem nada a ver com isso, porque ele nunca vai ser um duque, nunca vai ser um conde. Fica claro desde o início a paixão desses dois um pelo outro. No início tá disfarçado assim de duas pessoas que não se curtem, mas logo ele entrega o jogo e você vê que ele é cadelinha Golden Retriever apaixonado por essa mulher. Só que a gente não pode esquecer que ela tem essa condição e ele sabe, né? Ele sabe que ela precisa casar com alguém de nome e ele é o que na época era considerado um filho extra. E ele sabe que ninguém quer filho extra. Nem o pai, nem a mãe, nem a sociedade, nem as damas. Então, por que ele iria alimentar alguma paixão, alguma esperança de ter alguma coisa com a Catherine? Ele se encara lá como filho extra e acaba se acomodando com isso. Obviamente, a gente tem uma dama de uma beleza ímpar. Olhos verdes que ora estão azuis, ora estão cinza. Não sei se é coisa da paixão na cabeça desse homem. Os cabelos acobreados dela, meio avermelhados.
o jeito que o Griffin ele olha pra Catherine e ele descreve a Catherine pro leitor, você fala assim, perdeu, Playboy. Já tá apaixonado, não sei nem por que você ainda não raptou ela, levou ela pro lugar mais legal, mais bacana. Mas enfim, apesar de tudo, ele é um cavaleiro, tá? E tá rolando na sociedade uma aposta pra ver quem vai casar com o Duque lá, famosão, Nightsdale. E esse cara fala, olha, eu não vou escolher uma esposa. Eu quero que as garotas, não gosto de baile, não gosto dessa encheção de saco, tem que dançar com todo mundo, tem que conversar com todo mundo. Eu quero que as mulheres escrevam uma carta pra mim se apresentando e me convençam de que elas são as melhores mulheres, a melhor mulher pra mim. E aí, a Catherine até pergunta pro Griffin, quem que ele tá procurando numa esposa, né? Porque, porra, preciso casar e tal. E ele fala, e fica aquele clima, sabe? Ele dá a dica do que ela pode falar pro Nightsdale, mas ao mesmo tempo ele vai até o clube onde eles jogam e conversando com esse camarada, ele fala muito bem da Catherine. Ele vende a Catherine, vende a ideia da Catherine como esposa para esse nobre. O que eu acho que foi uma burrice muito grande, porque um homem apaixonado falando da mulher que ele ama para outro, ele vai dizer que até que a verruga que ela tem no dedo mindinho é adorável. Perdeu a mulher. E aí vem o baile, aonde esse nobre vai anunciar qual foi a mulher que ele escolheu pelas cartas. Obviamente, ele escolheu a Catherine. E aí a gente tem o primeiro plot twist dessa história, tá? Que eu vou falar lá no final, quando eu começar a falar dos spoilers. E quando você acha que você não pode esperar mais nada, vem a tal da revelação que a gente já sabe da sinopse. Que o pai do Griff foi preso por traição, tá? Ele foi preso por traição, acusado de conspirar para a morte da rainha. Então ele foi preso e assassinado e a família toda jogada na lama. Inclusive a Althea, que é irmã do Griff, melhor amiga da Catherine, e que, ó, aparece no livro do True Love, por isso é uma das coisas que eu deveria ter lido eles antes. Com isso, a família do Griff, que ele, o irmão Marcos e a Althea, faz as malas e, ó, some de Londres durante um bom tempo. E a Catherine fica lá com o cara que escolheu ela no baile. Vivendo aquela, né? Ele não pede em casamento, mas eles saem, o cara viaja muito, papapá. E na hora que o Griffin volta, que o Griffin ele volta pra realizar um sonho que ele já tinha contado pra Catherine lá atrás, que ele queria, que ele tava, por isso que ele jogava, por isso que ele corria atrás de dinheiro, e ele volta pra realizar esse sonho, e ela vai tomar satisfações com ele. E por que ela vai tomar satisfação com ele? Porque, bicho, ela é apaixonada por ele. E ela não se conforma dele ter aberto mão dela, sabe, pra outro cara. E ela vai lá, ela quer conhecer esse tal lugar que ele tá investindo, ela vai e rola toda uma química entre os dois. E, gente, vocês já sabem, né? A gente tá lendo um romance de época, onde a gente tem um renegado e a gente tem uma dama. Alguma coisa vai acontecer pra aí, ó, botar os dois no mesmo nível e a gente ter um final feliz. Todo mundo sabe que vai ter um final feliz, então eu quero destacar algumas das qualidades dessa leitura. Primeiro, divertidíssimo, super leve, tá? Muito bacana, você lê muito rápido, é um livro fino, é um livro que tem 250 páginas, os capítulos não são longos, narrado em terceira pessoa, meu povo, olha só. Romance de época narrado em terceira pessoa. Você quer ler um romance de época que seja narrado em primeira pessoa? Procura Virginie Cox na Amazon. Vou deixar os links aqui embaixo. Os romances de época dela são narrados na primeira pessoa, mas é um romance narrado na terceira pessoa. Fiz muitas marcações. Os post-its rosa não são muitos, mas são os que mostram uma interação mais sensual, mais sexy e até a parte hot, tá? A gente tem 2 pontos de virada nesse livro muito bacana. Bem legal. Um a gente já meio que espera e o outro não. Com a volta do Griff, fica claro que ele quer restaurar a honra ele e o irmão querem restaurar a honra da família e que eles não estão assim tão convencidos de que o pai, sozinho, foi responsável por essa trama aí contra a cabeça, pedindo a cabeça da rainha. Crime, alta traição. Outro ponto aqui que é muito interessante é a gente ver com os olhos do homem como que é impactante você ser o segundo, sabe? Como era impactante naquela época ser o segundo. Porque se você não era o primeiro, se você não era o primogênito, se você não estava destinado a ser o herdeiro do título, você não era nada.
As únicas pessoas que queriam você eram os clubes de aposta e as prostitutas, porque a sociedade não se importava com você, as mulheres não se importavam com você, a família não se importava com você. Então é bastante impactante ver pelos olhos do homem o que é ser o segundo filho, né? A gente não para pra pensar nisso, mas existia, tá? Por último, na hora que o Griffin ele começa a contar sobre como foi a vida dele depois de que a família perdeu tudo por conta dessa traição do pai, você percebe o horror na fala da Catherine quando descobre que ele de fato teve que trabalhar de verdade usando as mãos. Então, assim, é uma visão bem legal, tá? A gente tem um cara renegado que vem com um sonho de criar um... Não posso falar, na verdade posso, ele vem com um sonho de criar um clube para todos os renegados iguais a ele. Damas que não se casaram, segundos filhos, pessoas que não têm título, pessoas como os próprios True Love da outra série, que tem muita grana, mas não tem título. Então, é atrás desse sonho que ele corre. E agora é o momento onde você, que não quer spoiler, dá um like no vídeo, me deixa um comentário aqui dizendo se vai ou não ler Era Uma Vez um Renegado, se você ficou interessado. Se você gosta de spoiler, você vai seguir com o vídeo, porque a gente vai conversar sobre algumas coisas de Era Uma Vez um Renegado que me fizeram gostar ainda mais do livro. Se ficou é porque você quer o spoiler. Então a primeira coisa que eu quero dizer é o Lorde Bonzão lá, o Duque Nightsdale, Night's King, Night's sei lá o que. Eu falei que era Nightsdale, mas eu nem sei se é Nightsdale. Deixa eu ver se tem o nome dele aqui. Vamos fazer de conta que é Nightsdale, porque ele não é... Não, é Nightsland. Nightsland. Mas não é importante, ele é nada. Griff tudinho. Nightsdale, Nightsland, nadinha, tá? Mas enfim, na noite do baile... Quando ele escolhe a Catherine e o Griff vai pedir uma última dança com ela antes dela virar uma mulher comprometida, ela fala assim pra ele, olha, eu tô muito surpresa que ele me escolheu. E aí o Griff fala, mas por que você tá surpresa? Nossa, você é a melhor candidata. Parará. Ela fala, eu tô surpresa porque eu nunca escrevi uma carta pra ele. E aí a gente percebe que ele que escreveu a carta pro cara. Ele tem alguns motivos? Ele tem vários motivos. Ele sabe que a Kate, ela quer esse chalé, ela precisa desse chalé que era da avó, que é o único lugar onde ela fica feliz, onde ela se sente bem. E se ela não se casar com um cara de título, ela não vai receber esse chalé. Então ele vai lá e escreve essa carta. Mas, em cima dessa oportunidade, não que ele não queira o bem dela, mas ele tá querendo o quê? A grana pra montar o tal clube de cavaleiros lá, nem tão cavaleiros assim, né? O clube misto, que era uma coisa que tava começando a surgir na época. E onde ele aceitaria homens e mulheres renegados iguais a ele. Então, o que ele fez? Ele escreveu essa carta maravilhosa. No final do livro tem... O cara manda a carta pra Kate, que diz que ela precisa saber do que estava na carta. Então, no final do livro tem a carta e ele escreve uma carta maravilhosa falando tudo sobre ela, sabe? E, na verdade, ele escreve... E ele não escreve assinando como a Kate, não. Ele... escreve assinando como ele mesmo, como o Griff. Então é tipo, ele tá vendendo ela. E ele escreve essa carta, entrega a carta pro cara e vai pro clube de apostas e faz uma aposta. Ele aposta que o Duque vai escolher a Kate. E ele ganha essa aposta. Só que ele não tem nem tempo de recolher a grana da aposta. Porque na mesma noite em que a Catherine é escolhida, o pai dele é preso eita, até me engasguei. O pai dele é preso por traição. E a família perde tudo. E sim, ele tem que sair, ele vai para outro lugar, ele vai para Escócia, sei lá para onde é raio que ele vai. Ele vai trabalhar no cais do porto, ele vai carregar peso, ele vai aprender a lutar. A vida dele desanda. O irmão dele começa a correr atrás para recuperar a honra da família, para descobrir as coisas, né, reais sobre esse suposto atentado à rainha. E aí eu fico pensando se o próximo livro vai ser do irmão dele, porque seria interessante ver o Marcos por aí, sabe? Eu não sei, não pesquisei ainda, não sei nem quais são os próximos, tá? Tô aqui olhando, não tem nada. Então, esse plot twist aí é o primeiro, sabe? Porque você não tá contando que ela não tem escrito a carta. Ela queria casar. Ela iria escrever, nem que fosse uma carta do tipo, oi, eu sou boa, só pra dizer que ela escreveu, né? E
E ela não se conforma, sabe? Ele vai embora e ela não se conforma. Porra, como que ele voltou? Como que ele abriu o clube? Ele me mostrou o lugar que ele queria, ele falou dos sonhos, e agora ele nem olha pra mim, ele não quer nada comigo. E, cara, como que ele... E ela descobre da aposta, né? Como que ele teve a coragem de me usar como moeda, né? Da aposta pra poder ganhar dinheiro. E, bom, enfim. Toda essa raiva que ela tem por conta dele ter usado ela como aposta é despeito. É saudade, é vontade de ir atrás dele, ela vai. E vou te falar uma coisa, essa mulher, ela atazana, ela inferniza a vida desse homem. Mesmo que ele não quisesse dar uns catas nela, coisa que ele queria, ele ia acabar dando, porque ela vai atrás dele, ela se arruma pra ele, ela fala, ela toca, ela encosta, ela faz o zaralho pra conseguir a atenção dele. E por conta desse clube, ela tem uma amiga que vai nesse clube, que talvez também seja uma das personagens desse Era Uma Vez Qualquer Coisa. Essa amiga, ela frequenta o clube do Griff e ela fala, bom, é melhor você cometer alguma indiscrição antes de estar casada do que estando casada. Então ela meio que dá essa ideia e esse incentivo que a Catherine precisava para ir atrás do Griffin, tá? Eles têm cenas de amor muito maravilhosas, né? Ele salva ela... Na verdade, eles se salvam ali durante uma confusão com tiro, facada, etc. E ela salva ele, faz curativo, leva ele pro chalé. E, tipo assim, as cenas são muito legais e muito bacanas, tá? Tem algumas coisas que eu espero que sejam mais exploradas nos próximos livros. Um é essa amiga dela que apareceu e parece muito interessante, muito pra frentex. Uma solteirona, acho que ela tem 27, 29 anos, solteirona pra época. E que usa desse argumento para ter a liberdade que ela quer, até uma liberdade sexual que eu achei muito interessante. O irmão dele, que também virou um renegado, um cara que foi criado para ser duque, na riqueza, parará, e agora está correndo atrás de descobrir o que acontece, tá? E o livro termina sem dizer, na real, quem é que se tinha alguém junto com o pai deles nesse negócio do atentado, e eu acho, tá, que a gente vai descobrir. Até eu tenho minhas desconfianças e a gente vai voltar a conversar sobre isso nos próximos vídeos dessa série. Eu tenho a minha desconfiança que esse Kings qualquer coisa aqui, ele tem alguma coisa a ver com esse atentado. Por quê? Ele não pediu a Catherine em casamento em nenhum momento, tá? Inclusive, na verdade, ele foi pedir a Catherine em casamento depois que o Griff falou pra ele, olha, ela tem que casar até os 25, senão ela perde o chalé, papapá, pepé, pipi. E ele fala assim, eu tô esperando pra ver se ela vai se satisfazer comigo, se ela vai gostar de mim, né? Se ela vai me aceitar do jeito que eu sou. Então eu acho que ele tem algum porém aí. Ele tem um perrapzinho aí. E, obviamente, quando ele faz o pedido de casamento, ela não aceita. Porque ela quer ficar com o Griffin, ela já tinha transado com ele, já tinha namorado, já tinha feito tudo que tinha que fazer, né? O Griffin já tinha ficado de joelho pra ela, com os dois joelhos no chão, e o cara pediu ela em casamento em pé. E ela falou assim, porra, você não vai se ajoelhar pra me pedir em casamento? Tipo... Que isso? Que pedido de casamento mais tosco é esse? E não casa. E ele comenta com o Griffin exatamente sobre isso, que a questão não é ele ter que conhecê-la para saber se ela se gosta dela, que ele já gostava dela, mas ele queria saber se ela, conhecendo ele de verdade, gostaria dele. Então eu acho que ele tem aí alguma ponta solta, alguma amarra aí pra gente descobrir nos próximos livros. Pode ser que eu esteja errada, mas eu acho que não, tá? Então, assim, muito bacana, muito legal. Um livro pra aquecer o coração, pra você ler super rapidinho. Impossível você não se apaixonar por ele. O Griffin, ele é maravilhoso, ele tem nuances maravilhosas. Ele é um cara que ele não esconde a devoção que ele tem pela Catherine, e o leitor acompanha isso. Enxergar a Catherine pelos olhos do Griffin faz você se apaixonar por ela, porque ele se declara o tempo inteiro, não só com palavras, mas com ações, com tudo. Então, super recomendo que você dê uma chance para Era Uma Vez um Renegado. Se você chegou até aqui, por favor, dá um like no vídeo, fala comigo, me diz o que você achou dessa parte, me diz se você era isso, se você já leu, se você concorda comigo, com as minhas teorias malucas, e vamos conversando. Vou agora fazer o quê? Botar na TBR de setembro pelo menos o primeiro livro do True Love, porque provavelmente a Harley Quinn deve lançar os outros, que ela lançou muito em sequência, né? Os primeiros. Então eu vou colocar o primeiro do True Love aqui para não pegar nenhum outro spoiler. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!